Vamos hoje fazer o panorama, continuando a nossa série de panoramas bíblicos. Faremos hoje o panorama do livro de Jó. Tenho certeza que você vai se surpreender com esse livro, viu? Você acha que sabe da procedência de Jó, mas você vai perceber e vai ficar um pouco decepcionado com Jó nessa noite. Jó, vamos ler no capítulo 1, abra sua Bíblia no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Só até aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, quem é suficiente para todas essas coisas? Quem é suficiente para entender o texto bíblico e quem é suficiente para pregar o texto da sua palavra? Quem somos nós quando nós nos colocamos nesta posição de poder ensinar o santo evangelho, a santa palavra de Deus, de poder tratar de assuntos tão elevados que a nossa mente não tem condição de compreender. Mas pela graça o Senhor nos concedeu o teu Espírito, que é o meio que nos ajuda a interpretar a sua palavra e chegar à interpretação correta. Graças a Deus nós temos o teu Espírito para abrir os nossos corações e assim nós podemos receber a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos edifique por meio da sua palavra. Nós que precisamos aprender tantas e tantas lições para caminhar de maneira justa diante de Ti, mais uma vez nos ensina. Todos nós teremos períodos de profundo sofrimento nessa terra. O Senhor mesmo nos alertou quando esteve aqui, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Mas o Senhor nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. E diante dessas aflições, muitos cristãos caem, muitos cristãos recuam e olham para trás. Caem na sua vida devocional, caem em pecados e se afastam do Senhor. Que nós não sejamos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam em fé, olhando para o Senhor como nosso modelo de perseverança, tendo sempre esperança que o Senhor nos sustentará em todas as circunstâncias que nós passamos nessa terra. E que o Senhor use desse panorama para nos ensinar como nós devemos passar por esses tempos de sofrimento e assim, mesmo nesses períodos, honrar e glorificar o teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, Jó é um livro parcialmente conhecido por todos nós. E ele retrata o sofrimento do seu personagem principal aqui, o protagonista do livro, que é Jó. Até entre os não cristãos, os gentios, nós ouvimos as pessoas falarem aí no mundo sobre a paciência de Jó, que nós devemos ter a paciência de Jó. Ah, quem me dera se Deus me desse a paciência de Jó. No entanto, esse livro, por mais que muitas pessoas falem de Jó como um modelo de sofrimento, por mais que até no mundo se use o sofrimento de Jó como um sofrimento muito profundo e que trouxe grandes males para ele, esse livro é muito mal interpretado e muitas vezes lido parcialmente, lido somente uma parte dele e não todo ele.
e muito se fala só sobre esses 3 primeiros capítulos que falam aqui dos bens de Jó, da conversa de Deus com Satanás, quando os anjos e Satanás se apresentam para prestar conta diante de Deus, e depois de Jó perder os seus bens e automaticamente do seu lamento. Muito pouco se fala sobre a profundidade teológica que existe nos discursos dos amigos de Jó, que compõem praticamente a maior parte do seu livro, e muito menos então nos discursos finais, do 38 ao 41, que praticamente retratam as palavras de Deus na sua integralidade. São as palavras talvez mais chocantes de todo o livro de Jó. Por isso, o livro acaba sendo muito mal interpretado hoje em dia, por exatamente as pessoas escolherem as partes que leem dele e como ele é retratado aí afora. Mas, independentemente dessas questões, nós estamos hoje aqui para tratar desse livro como um todo e aprender o que de fato Jó tem para nos ensinar, o que nós devemos seguir, o exemplo de Jó, e o que nós não devemos seguir. Você vai perceber que no decorrer do livro, Jó pecou sim, e não pecou uma vez não, pecou várias vezes. Mas uma verdade que fica aqui presente em todo o livro de Jó, é que o povo de Deus sim sofre. Muito contrário do que é pregado hoje na teologia da prosperidade, na teologia do coach, e muito do que é pregado em todo tipo de livro de autoajuda, o cristão sim sofre. E essa é uma verdade que Deus deixa muito claro na sua palavra. Primeiro então, antes de entrar no livro, nós precisamos aqui fazer uma breve introdução. Nós já estudamos os livros do Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio. Nós dividimos aqui toda a estrutura do Antigo Testamento e tratamos da primeira divisão, que é de Gênesis a Deuteronômio, que é o Pentateuco. Depois tratamos da segunda divisão, que vai de Josué a Ester, que são considerados na Bíblia os livros históricos. E agora nós iniciaremos a terceira divisão do Antigo Testamento, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, que são chamados os livros poéticos. Só uma breve introdução para você entender o que seriam esses livros poéticos. Eu vou trazer aqui 2 características principais dos livros poéticos. Os livros poéticos, dentro dos livros poéticos e sapienciais está se referindo à sabedoria. Você vai aí dizer sobre, por exemplo, Provérbios. Ele é considerado um livro sapiencial, porque existem muitos conselhos de sabedoria em todo ele. E também Eclesiastes. Então, o que é presente nesses livros é o que nós chamamos de poesia hebraica. Isso está em praticamente todos os livros poéticos, ou em grande parte desses livros poéticos. A poesia hebraica é diferente da poesia que nós estamos acostumados no nosso idioma, a poesia brasileira. No geral, não há rima. E uma das principais características da poesia hebraica é o paralelismo. Isso demandaria, às vezes, talvez uma escola dominical inteira para explicar para você o paralelismo. Mas o que você precisa entender aqui de forma bem breve é que o paralelismo ele significa uma rima de pensamentos e não de som. E muitas vezes você vai perceber isso nos Salmos, nos Provérbios, há uma rima dos pensamentos, mas não do som, como acontece na poesia brasileira. As ideias então estão relacionadas umas com as outras e não o som. Para você ter uma ideia da importância da poesia hebraica, 1/3 do Antigo Testamento, ele foi escrito de forma poética, dessa forma de poesia hebraica. E na poesia hebraica também há uma presença constante de figuras de linguagem. Existe algum dos estudiosos do Antigo Testamento que escreveram livros que categorizaram mais de 200 tipos de figuras de linguagem dentro desses livros considerados os livros poéticos. No estudo da língua portuguesa, acho que nós vamos identificar no máximo aí umas 20, se eu estou chutando longe. Aqui são 200. Um dos exemplos claros para você entender aqui, que acontece também, isso acontece também na língua brasileira, mas acontece na poesia hebraica, é a metáfora, é uma figura de linguagem. Por exemplo, Salmo 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Deus não é um escudo, mas o texto trata ele como se fosse um escudo. Então ele está falando de forma metafórica, usando uma linguagem para dizer que Deus é a sua
proteção. Então isso acontece muito nos livros poéticos. Outra questão que aparece muito nos livros poéticos é a questão da sabedoria bíblica. E em todos os livros você vai perceber que Deus é a fonte da sabedoria e a origem da sabedoria está no temor do Senhor. E então nós entendemos a sabedoria aqui como uma religião prática que se desenvolve no dia a dia de cada indivíduo. Então, dentro da literatura que envolve a sabedoria bíblica, você vai ver a presença de provérbios, enigmas, admoestações e muitos diálogos. Isso aqui é um muito breve resumo do que seriam então esses livros poéticos que nós começamos a estudar hoje em Jó e terminaremos só em Cânticos dos Cânticos. Iniciando propriamente aqui no livro de Jó, o título do livro de Jó, ele é o título um dos seus personagens principais, que é tratado aqui, como nós lemos aqui no início da pregação, Jó, o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse nome, ele é derivado da palavra hebraica usada para perseguição, então ele mais ou menos poderia significar aqui, mais próximo seria o perseguido. Talvez dá uma ideia aí do que automaticamente acontece com ele no livro. Quem que é o autor de Jó? A maioria das pessoas vai achar que é o próprio Jó, mas dentre os estudiosos isso passa de muito longe. A maioria não concorda que tenha sido Jó, principalmente porque não tem como Jó saber do que aconteceu aqui. Nós temos uma discussão no livro de Jó, nesse primeiro capítulo já, de uma conversa de Deus com os anjos e com Satanás. Então não tinha como Jó saber disso. Então é muito improvável que Jó tenha sido de fato o seu autor, porque se Jó de fato soubesse da conversa de Deus com Satanás, ele não teria tido muitas das atitudes que ele teve e nem teria dúvida em relação ao seu sofrimento. Mas o livro mostra o contrário, que Jó estava totalmente confuso com o seu sofrimento. Muitos sugerem que tenha sido Moisés e muitos acreditam, e aliás a maioria acredita que tenha sido Salomão, por conta dos assuntos que são tratados no livro de Jó. Ele exige, principalmente nos capítulos finais, você tem uma variedade de temas, e isso está muito ligado a Salomão, que é considerado o homem mais sábio da Bíblia, um dos homens mais sábios de toda a antiguidade. A linguagem de Jó, até certo ponto, parece-se muito com Eclesiastes, que é considerado um livro escrito por Salomão. Mas, independente disso, o ideal é nós considerarmos Jó como um autor desconhecido, porque de fato nós não temos certeza de quem teria feito esse livro. De qualquer forma, sabemos que ele foi inspirado por Deus e serve muito de exemplo para nós hoje. A data do livro, provavelmente ele tenha sido escrito entre 400 e 600 antes de Cristo. E a ocasião dele, quando que essas questões aconteceram, provavelmente entre 2000 e 2500 antes de Cristo. Algumas questões nos ajudam a chegar nessa conclusão. A probabilidade é que Jó tenha ocorrido depois de Babel, que é Gênesis 11, e seja anterior ou no mesmo tempo de Abraão, que é Gênesis 11, 27. Então seria aí dentro do capítulo 11 de Gênesis que Jó acontece. Muito se diz que Jó estaria ali ou anterior a Abraão ou no mesmo tempo de Abraão, porque Jó trata de personagens não israelitas. Mas o que isso tem a ver, pastor? Bom, depois que Deus vem e escolhe o seu povo, ele vai trazer a revelação especial para o seu povo. Então ele vai começar a trazer a lei para o seu povo, doutrinar o seu povo, e o seu povo são os israelitas, começando ali com Abraão. Por isso que Jó provavelmente seja anterior a Abraão por conta disso, porque ele trata de personagens não israelitas e que tinham conhecimento de Deus. E um outro fato muito interessante aqui, Jó também age como um sacerdote aqui. Você percebeu aqui no verso 5 que eu falei que ele faz sacrifício pelos seus filhos? Isso é proibido no período depois dos patriarcas. Por quê? Porque Deus estabelece o sacerdócio, só os sacerdotes que podem estabelecer o sacrifício. E aqui ele está fazendo sacrifício em prol dos seus filhos. Então, provavelmente, aqui você esteja falando de um período antes desse período. Qual que é o tema de Jó aqui? O
Talvez o tema aqui que nós podemos falar de Jó é a soberania e a graça de Deus no sofrimento dos seus servos. E o propósito de Jó, porque Jó foi escrito, encorajar os cristãos a se submeterem humildemente a Deus, à mão de Deus em provações dolorosas e ter esperança pela sua justiça e justificação final dos piedosos. Então o propósito é esse. Primeiro nós vemos a soberania e a graça de Deus atuando no sofrimento dos seus servos. Deus tem o controle de todas as coisas e Ele atua, está inclusive controlando o sofrimento dos seus servos. E depois aqui, encorajar então a cada um de nós a se submeter a Deus durante o período de sofrimento. E mesmo que nós estejamos no período de sofrimento, ter a confiança e a esperança de que Deus vai nos justificar no final de todas as coisas. Como nós podemos dividir aqui então o livro de Jó? O livro de Jó pode ser dividido em 6 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 2, que seria a conversa de Deus com Satanás sobre o justo Jó. A segunda parte seria Jó, o capítulo 3, que representaria aqui o lamento de Jó. A terceira parte, Jó capítulo 4 até o capítulo 37, que representa o debate de Jó com seus 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Depois a quarta parte seria de Jó 38, capítulo 38 até o capítulo 41, que é o momento que Deus interroga Jó. E depois a quinta parte seria Jó capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, que representa a confissão de Jó dos seus pecados. E, por fim, a sexta e última parte seria Jó 42, capítulo 42, do verso 7 até o verso 17, que representa a restauração de Jó operada por Deus. Vamos começar então aqui no livro de Jó, na primeira parte aqui, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, a conversa de Deus com Satanás sobre o justo Jó. Aqui nós vemos então, nesse primeiro capítulo, no verso 1, quem é Jó. O verso 1 vai tratar que Jó é um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro primeiro, que significa boa moral, um homem de boa moralidade, reto, a palavra melhor seria honesto, temente a Deus, ou seja, reverente a Deus, e que se desviava do mal. As características de Jó, então, não são de qualquer pessoa, são de uma pessoa que tem uma saúde espiritual. Nós estamos falando de um homem, então, reto, íntegro, que teme a Deus e que se desvia do mal. É tudo que é exigido de um verdadeiro cristão. Que você seja reto, íntegro, temente a Deus e que você se desvie do mal. Então nós estamos falando de um homem que de fato teme a Deus. E não é um homem qualquer homem que tem muitas posses. Jó era um homem de fato, não rico. Eu falo que ele era bilionário, pela quantidade de bens que ele tem aqui. Você vê que ele tem uma família muito grande, 7 filhos e 3 filhas, e a quantidade de bens dele aqui, porque nós estamos num tempo que envolve muita pecuária. E olha o poder de aquisição de Jó: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de boi, que significaria 1.000 cabeças de gado, 500 jumentas e muitos servos. E a Bíblia não para por aí, ela fala que ele era o maior de todos os do Oriente. Jó não era só muito rico, ele era o maior de toda a região do Oriente. E a Bíblia então começa aqui introduzindo quem é ele. Depois, do verso 6 ao verso 12, nós temos uma conversa que acontece num plano superior, provavelmente no céu. E nessa conversa nós percebemos que os anjos e Satanás, mesmo que seja um anjo caído, ele continua sendo um anjo, vão prestar contas diante de Deus. E todo o livro de Jó inicia exatamente aqui, e é um dos pontos principais de todo o livro. Por quê? Nesses versos aqui, nós vamos perceber que Deus vai chegar então, na hora que está naquela reunião celestial, os anjos, Satanás também vem, ou seja, Satanás tem que prestar conta diante de Deus. Aqui nós vemos, apesar do poder de Satanás, nós vemos que Deus, ele é soberano e domina todas as coisas. E quando os seres vão até Deus prestar conta, Deus então chama a atenção para esse grande servo dele. Ele vira para Satanás: Satanás,
Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus incita Satanás. Satanás não tinha falado nada, o texto bíblico é muito claro. Satanás não vem lá e fala, oh, deixa eu vir até Jó. Não, a Bíblia fala que Deus fala para Satanás de Jó. Ele fala assim, Satanás, você viu meu servo Jó? Aí Satanás, o grande acusador, o tentador, o destruidor de todas as coisas, ele vem então, argumenta com Deus. Eu sei por que o seu servo é assim. O Senhor cercou ele de bens. Ele é muito abençoado, esse homem. Ele tem tudo que um homem desejaria ter. Deus então fala assim, tudo bem, Satanás, pode tocar em tudo, em todos os bens de Jó. Então o texto, a narrativa bíblica começa. E do verso 13 ao 19, nós vamos perceber que Jó vai perder tudo. Absolutamente tudo. A única coisa que fica com Jó é a sua mulher. Ele perde os seus 10 filhos, ele perde todos os seus bens. Mas, primeira lição que nós aprendemos aqui, Jó perde todas essas coisas, mas deixa eu ensinar algo para você aqui. Quem que permitiu o sofrimento de Jó? O texto é muito claro. Do verso 6 ao verso 12, se você ler, eu não vou ficar lendo por conta do nosso tempo, nós percebemos, primeira lição que nós tiramos do livro de Jó, que derruba muitos dos argumentos da teologia da prosperidade, teologia do coach, e muitas igrejas neopentecostais têm pregado isso, não somente aí, em várias outras heresias que estão espalhadas, que o cristão não sofre, que o sofrimento na verdade é uma ação de Satanás, ele significa que você está debaixo de pecados, você só sofre porque está debaixo de pecado. Quando acontece alguma coisa é o inimigo, se vem uma doença é o inimigo, se você perde um filho é o inimigo, se acontece um acidente é o inimigo, tudo é culpa do inimigo, coitado do inimigo, dá até dó dele nesse negócio. Então, agora o texto aqui já nos mostra totalmente o contrário. Quem permite o sofrimento de Jó é Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos no livro de Jó, Deus permite o sofrimento. O sofrimento é uma permissão de Deus e ele sempre possui um propósito. Você vai ver, a primeira geração de cristãos, vamos dizer assim, como uma comunidade, vai ser a congregação do Êxodo, dos israelitas que saem lá do Egito e vão até a terra de Canaã. Ali é a geração de cristãos que vai ser praticamente um modelo do que é a igreja de Cristo. Eles saem então do Egito e em Deuteronômio 8, Deus fala, eu levei eles para o deserto, para provar eles, para ver o que estava no coração deles, e para que eles aprendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem levou o povo de Israel para o deserto? Deus. Deuteronômio 8, 2 ao 3, é claro disso. Depois eu poderia aqui falar de várias passagens bíblicas, mas eu escolhi uma no Antigo e uma no Novo, além de Jó. Essa do Antigo de Deuteronômio, e tem uma no Novo, em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Quando Jesus chama os 12 discípulos para passar da margem com ele, está pregando para uma multidão, ele fala, vamos para outra margem. E ele leva eles para o barco, coitado deles. Os discípulos talvez enfrentam, porque eram pescadores, enfrentam a pior das tempestades de toda a vida deles. E Jesus está dormindo no barco. Mas detalhe, quem falou para eles entrar no barco? Jesus. Toma muito cuidado quando você acha que o seu sofrimento está vindo por conta de Satanás, a ação do maligno, quando quem está permitindo tudo isso é Deus. Como aconteceu com Jó aqui. O texto bíblico é muito claro, Deus permite o sofrimento. E qual é a reação de Jó nesse sofrimento? O verso 20 ao 22 fala da reação de Jó. A reação de Jó é a reação de um verdadeiro cristão. Jó diz, muito bem no verso 21, saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Até agora, Jó não pecou. Depois de perder 10 filhos, perder todos os seus bens, ele vai de um bilionário à miséria em questão, aqui o texto bíblico não mostra, se for no mesmo dia, nós não sabemos,
Mas foram notícias sequenciais, uma atrás da outra. Ele perde o camelo, perde as ovelhas, perde os bois, perde os filhos, morre tudo de uma vez. E Jó então rasga suas vestes, o texto bíblico fala, e ele não atribui nenhuma falta a Deus. Ele entende o seguinte: tudo o que eu tenho vem de Deus. Se Ele me deu, e agora Ele me tomou, bendito seja o nome dEle. Nos ensinando aqui que tudo o que nós possuímos é propriedade de Deus. Aqui fica a segunda lição do livro. Tudo o que você possui é propriedade de Deus. O seu carro é propriedade de Deus, a sua casa é propriedade de Deus, a sua esposa, o seu esposo são propriedade de Deus, seus filhos são propriedades de Deus. Todos eles devem servir para honrar e glorificar a Deus. Sua empresa é propriedade de Deus. Tudo o que você tem foi Deus que te concedeu. O salmista é muito claro disso, nos primeiros salmos, eu não vou lembrar agora qual que é o seu terceiro ou é o oitavo. Davi diz: eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Você só consegue se levantar da tua cama, porque Deus sopra, permite você inspirar e expirar. Ele permite seu coração bater. Ou seja, você só tem força para trabalhar, você só consegue ganhar seu dinheiro se Deus te dá condições. Tudo o que você possui então é de Deus, Ele é proprietário de tudo. No verso 2, no capítulo 2, nós continuamos com Jó sendo provado. Deus cita Jó como um exemplo, de novo, para Satanás. Você viu? Mesmo ele perdendo tudo, ele permanece íntegro. Deus de novo falando com Satanás, numa outra reunião de prestação de contas. Você viu? Ele continua íntegro. Aí Satanás, eu já sei por que ele continua íntegro. Porque eu ainda não toquei na vida dele, eu ainda não toquei no corpo dele. O Senhor me deixou só tocar nas propriedades dele. Outra lição que nós aprendemos: Satanás, ele tem o seu poder limitado. No primeiro momento, Deus deu autorização para Satanás só tocar nos bens e nas questões que pertenciam a Jó. Ele toca nos filhos e ele toca nas propriedades de Jó. Mas Deus não tinha permitido ele tocar na saúde ou na pele, no corpo de Jó. Nós percebemos mais uma vez a submissão de Satanás a Deus e o poder limitado de Satanás. Mas nesse segundo momento, Satanás então vai argumentar com Deus: eu já sei por que ele continua justo. Porque ele tem todas as propriedades, porque ele ainda não foi tocado na sua saúde. Deus então fala: você pode tocar a saúde dele, só não pode tirar a vida. Mais uma vez, Deus impondo limitações dentro do sofrimento de Jó. O que isso significa? Deus não vai permitir o seu sofrimento ir além daquilo que você pode suportar, ou ir além do propósito dele. Satanás nunca pode cruzar a linha com Deus. Deus estabelece uma linha, e essa linha para Satanás ela é intransponível. Ele não consegue transpor essa linha, só pode transpô-la debaixo da autorização de Deus. E foi o que aconteceu. Deus então permite que Satanás afete a saúde de Jó. E Jó é tomado de tumores malignos que atingem Jó, da planta do pé até o alto da sua cabeça. E assim, ele começa a aflição de Jó, as feridas são tamanhas no corpo de Jó que ele pega um caco de vidro para se coçar. A pele dele deve ser tomada de tumores malignos que fizeram a pele ficar grossa e cheia de feridas. No capítulo 2 nós vemos mais uma tentação de Jó. A esposa de Jó, ao invés de ajudá-lo no meio da aflição, ela incita e aumenta ainda mais a aflição de Jó. Ela chega para Jó, diante do que estava acontecendo, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, e agora a saúde de Jó está destruída. Ele está prestes a morrer debaixo de uma característica médica. A esposa de Jó então vira para ele e fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. É a melhor coisa que você faz. Em vez de ser uma mulher sábia e ajudá-lo naquele período de sofrimento, não, ela acrescenta dores à aflição de Jó. Tome muito cuidado quando você lidar com uma pessoa em sofrimento. Você deve consolá-la, levá-la para a Bíblia, consolá-la diante de Deus e não acrescentar mais aflição para ela, como a esposa de Jó fez. A aflição de Jó, ela é tamanha. O verso 12 e o verso 13 fala que Jó tinha amigos e que ele encontra com 3 dos seus amigos, que aqui é Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos vão até Jó para consolar Jó, mas
A aflição de Jó e o estado de Jó é tão caótico que a Bíblia diz que os amigos não reconhecem a Jó. Você precisa ter uma ideia do nível de aflição que Jó chegou. Os amigos que conheciam Jó eram amigos, eram pessoas que tinham contato com Jó frequentemente, os três. Eles chegam até Jó, onde ele está, olham para ele e não conseguem reconhecer Jó. A fisionomia de Jó foi mudada, o corpo de Jó inteiro foi alterado. E os amigos ficam tão impactados com o estado de Jó, que eles se assentam com Jó para chorar e ficam 7 dias e 7 noites sem abrir a boca. Tamanho era o estado perplexo dos seus amigos com o estado de Jó. A Bíblia diz, aí passando por vários textos de Jó, que Jó fica irreconhecível. Isso vai estar no 3:12. Que ele fica muito magro, isso vai estar no 19:20. Ele sofria dores terríveis, isso está no 30, 16, 17. Ele ficou coberto de feridas, isso está no 2:4-5 e 2:7-8. Não conseguia dormir, está no 7:4, versos 4 e 5. Sofria com febre, 30:30. Pesadelos, 7:14. Tinha mau hálito, 19:17. Tinha crises de depressão, 30:27. E choro, 16:16. E sentia os olhos embaçados, 16:16 também. Isso é o que aconteceu com Jó. Resumindo aqui, irreconhecível, magro, dores terríveis, coberto de feridas, não conseguia dormir, sofria com febre, pesadelo, tinha mau hálito, depressão, choro e sentia os olhos embaçados. Isso é só um pouquinho do que aconteceu com ele, fora a dor de ter perdido 10 filhos. Detalhe, para você escandalizar, quem permitiu isso? Deus. Por mais que seja chocante para você entender isso, você precisa entender. Existem propósitos de Deus que estão acima da sua compreensão. Cabe você, nesses momentos, permanecer em silêncio, não julgar a Deus e não murmurar. Por mais que seja chocante tudo o que Jó está passando, o texto é muito claro que desde o início quem permitiu todas essas coisas foi Deus. Não se escandalize se você passar por doenças terríveis, se você tiver sofrimentos terríveis nessa terra. Não se escandalize ao pensar que isso não é permissão de Deus, porque pelo contrário, Deus permite. E Jó está aqui como um exemplo para nós desse tipo de permissão. Agora, o que nós precisamos aprender até aqui? O exemplo de Jó lá atrás, com a sua esposa. O exemplo de Jó, quando acontece o máximo da aflição, quando ele perde todos os bens e fala, nu eu saí, nu eu voltei, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nos deve levar a uma outra lição nesse livro, que você deve manter a sua integridade durante o período de sofrimento. Satanás usa desses momentos para colocar em dúvida a sua fé, o amor de Deus. Pessoas vão se levantar para questionar os benefícios da sua vida com Cristo e se de fato vale a pena ser cristão. No meio do sofrimento vai acontecer isso. Pessoas vão te perseguir, vão te julgar, vão falar que não vale a pena ser cristão. Você vai duvidar da tua fé, Satanás vai lançar, vai fazer de tudo para que você murmure contra Deus, quebre princípios bíblicos, mas você deve manter a sua integridade como Jó. Como pessoas espirituais e verdadeiros cristãos, nós sempre devemos entender que o controle de Deus no sofrimento e sempre confiar que Ele está realizando os seus melhores propósitos em nossas vidas através do sofrimento. Tiago 1,3,4 diz, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. 1 Pedro 1,7 diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 2 textos do Novo Testamento nos mostrando um propósito maior no sofrimento, mas que Deus está no sofrimento. Partimos agora para a parte 2 do livro de Jó, o lamento de Jó, que é o capítulo 3. O capítulo 3, então, começa Jó quebrar os princípios. O capítulo 3 mostra o lamento dele, são as primeiras palavras de Jó, é praticamente um discurso de Jó, depois de tudo isso ter acontecido.
Agora aqui nós temos Jó falando depois que ele encontra com seus amigos e depois que a sua vida é atingida, o seu físico é atingido. E Jó está profundamente transtornado. Os versos 1 ao verso 4, nós vamos perceber aqui Jó amaldiçoando o dia do seu nascimento. Olha lá que no verso 3 está escrito: pereça o dia em que eu nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Jó está dizendo o seguinte: maldito o dia que eu nasci. Era melhor eu não ter nascido, era melhor eu não ter aparecido nessa terra. Que o dia do meu nascimento, que Deus converta o dia do meu nascimento em trevas. Jó começa a quebrar os seus princípios aqui, porque quando ele faz esse tipo de discurso, ele está questionando a soberania de Deus. Toda vez que você, no meio do seu sofrimento, questiona, era melhor que isso não tivesse acontecido, era melhor que o Senhor tivesse permitido outra coisa que não essa. Você está dizendo para Deus o que Jó está dizendo aqui. Sabe, em outras palavras, o que Jó está dizendo? O Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, não. Que loucura que é essa? Era melhor eu nem ter nascido para passar isso. E é igual você, quando você está no meio do sofrimento, era melhor que isso não tivesse acontecido outra coisa. Mas espera aí, quem é o soberano? É você ou o Senhor que está permitindo o seu sofrimento? Então outra lição que nós aprendemos no livro de Jó, e agora observando uma atitude negativa de Jó, um exemplo negativo de Jó é: não questione a soberania e a onisciência de Deus. Não questiona o controle de Deus e a sabedoria de Deus em todas as coisas. Não questiona o seu sofrimento, ao murmurá-lo, falar: Deus, o Senhor não pode fazer isso comigo, essas coisas não podem acontecer assim, o Senhor não é um Deus de amor, por que o Senhor está permitindo uma coisa desse tipo? Esse tipo de discurso, esse tipo de fala, você está afrontando a soberania de Deus, você está afrontando a onisciência de Deus, o fato de Deus conhecer todas as coisas, e o controle dele de todas as coisas. O que nós percebemos aqui no início, e que isso vai ficar muito claro no final do livro de Jó, Jó não tinha ideia de quem de fato Deus era. Uma das questões que mais marcaram a minha vida de oração, marcaram a minha postura em relação à leitura bíblica e à seriedade da vida cristã, foi quando eu passei a estudar os atributos de Deus. Quando você passa a estudar os atributos de Deus, você toma muito cuidado com as suas palavras, porque você sabe quem Ele é. Com o que passa na tua mente, porque você sabe o que Ele conhece. E com todos os fatores que acontecem nessa terra, porque você começa a perceber o tamanho da sua pequenez, diante do controle dEle, da onisciência dEle, do poder dEle sobre todas as coisas. Então uma das coisas que nós precisamos aprender com Jó aqui: não atente contra a soberania de Deus e a onisciência de Deus. As palavras de Jó afrontam a soberania de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas e a onisciência de Deus, como se Deus não soubesse o que estava fazendo ao permitir o nascimento de Jó. Essa atitude de Jó prova que ele não tinha, de fato, como eu disse a vocês, o conhecimento dos atributos de Deus. Partindo agora para a parte 3 do livro, que é a parte maior aqui, que é do capítulo 4 até o capítulo 37, que vai retratar o debate de Jó com seus 4 amigos, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Do capítulo 4 ao capítulo 7, aqui nós vamos ter praticamente 3 falas de cada um desses amigos. Cada um desses amigos vai falar 3 vezes. 3 vezes vai falar Elifaz, 3 vezes vai falar Bildade, 3 vezes vai falar Zofar, e depois da fala de cada um deles, tem a resposta de Jó. Então é um debate mesmo. Um amigo primeiro fala, ele faz a primeira fala, Jó vai responder. O segundo amigo que é Bildade, ele vai falar e Jó vai responder. Depois o terceiro amigo, e isso vai acontecer por 3 vezes. E no final, nos capítulos finais dessa terceira parte, nós vamos ver o último amigo de Jó, que é Eliú, que é um jovem e que também vai falar, e Jó depois, pela última vez, vai falar, depois partiremos para o discurso de Deus. O que nós precisamos aprender aqui? A primeira fala de Elifaz está nos capítulos 4 e 5. Resumindo o que esse amigo de Jó fala. Ele fala que os problemas de Jó eram resultados de sérios pecados, porque todo sofrimento é consequência de um pecado específico.
E Jó então responde o que o amigo dele fala, dizendo o seguinte: ele rejeita os conselhos do seu amigo e diz que o amigo naquele momento devia mostrar compaixão com ele, por conta daquilo que ele estava sofrendo. Outra questão que nós precisamos aprender com o livro de Jó: não julgue o sofrimento dos outros. No final, Deus vai condenar cada um dos amigos de Jó, porque ao invés deles aconselharem Jó, consolarem Jó, fortalecerem Jó para passar por aquele período, eles julgaram Jó. Eles falaram que tudo que Jó estava sofrendo era por conta dos seus pecados, que Jó tinha que se arrepender, que Jó era um pecador miserável, que tudo que ele estava acontecendo era porque ele era um pecador, por causa de pecados específicos, e começam a acusar ele durante todo o discurso. Então nós precisamos aprender aqui, com essas falas dos seus amigos, que nós não devemos julgar os sofrimentos dos outros. É a chamada teologia do sofrimento, é ficar interpretando o sofrimento alheio. Eu já sei porque aquele irmão está sofrendo isso, por causa do pecado dele, porque ele fez aquilo com aquela circunstância. Eu já sei porque aquele irmão está sofrendo aquilo lá, porque ele é soberbo. Espera aí, a Bíblia nos mostra em Tiago 4, 11 ao 12, irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Deus condena veementemente quando nós nos colocamos numa posição de julgar a pessoa debaixo de um propósito que só Deus detém. Cuidado quando você julga os outros por conta do sofrimento. O único capaz de entender o porquê do sofrimento é o juiz de toda a terra, como está escrito nesses versos de Tiago, capítulo 4, do 11 ao 12. Depois nós teremos a primeira fala de Bildade, outro amigo de Jó. E ele também vai tratar de verdades básicas sobre a justiça de Deus, e vai falar que se Jó fosse piedoso, Deus nunca teria permitido essas calamidades. Mais uma vez, um amigo de Jó acusando Jó. Jó então vai falar que ninguém é justo aos olhos de Deus, nos capítulos 9 e 10. E vai falar da grandeza de Deus, que Ele é o Criador, inatingível, que Deus não pode ser detido em todos os seus propósitos. Depois do verso 11 ao 14, dos capítulos 11 ao 14, eu vou passar dessa parte mais rápido, para depois ir para algumas partes mais importantes. Do capítulo 11 ao capítulo 14, nós vemos a primeira fala do amigo Zofar. Ele vai falar que Jó está sofrendo menos do que merece, e que ele necessita de arrependimento. Ei, como eu conheço uns irmãos aqui que faz isso aqui. Deixa, se Deus fizer com você o que Ele fez com os amigos de Jó, tomara que nunca mais você faça isso depois do que você vai ver aqui. E Jó vai responder que ele não é inferior aos seus amigos e reprova os argumentos, confiando que Deus é o que o justifica, que Deus é o que o torna justo. Depois nós temos a segunda fala de Elifaz, mais um dos amigos de Jó. Ela vai do capítulo 15 até o capítulo 17. E ele vai reprovar Jó, alegando que Jó não pode ser justo porque ele é nascido de mulher. E a resposta de Jó vai estar nos capítulos 16 e 17. Ele vai repreender seu amigo e vai apelar para a misericórdia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jó, no meio do seu desespero, entende que a única esperança é a morte. Deixa eu deixar algo claro para você. Quando você começa a ler os discursos dos amigos de Jó, você vai perceber que existem verdades no meio do discurso deles. Não é tudo que os amigos de Jó falam que está errado. Existem profundas verdades teológicas, inclusive, sobre o poder de Deus, sobre o poder do pecado, no que os amigos deles estavam falando. Mas qual é o maior problema dos amigos de Jó? Eles se colocaram na posição de Deus e começam a julgar que Jó estava sofrendo por conta do pecado. O problema dos amigos de Jó foi isso. Nem muito do que eles disseram, claro que muito do que eles disseram é acusação, mas o maior problema deles foi realmente julgar Jó por aquilo que ele estava sofrendo. Depois, no capítulo 18 e 19, nós vemos a segunda fala de Bildade, e ele vai falar sobre o juízo dos ímpios. E a resposta de Jó vai falar da sua solidão, mas ele vai falar que continua confiando que Cristo é o seu Redentor. Ele vai falar que o seu Redentor vive. E aqui nós temos uma lição positiva com Jó, que nós devemos manter a esperança contínua em Deus. No capítulo 19, do verso
25 ao 27, olha o que Jó fala: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha uma esperança, mesmo no meio do sofrimento. Ele sabia que Deus o cuidava, ele sabia que de qualquer forma, de qualquer maneira, Deus o justificaria, Deus o perdoaria e conduziria os seus passos. E nós devemos aprender com Jó nesse momento: nunca se esqueça que Deus é o seu Pai de amor, e que Ele concedeu a vida do seu Filho dele para morrer em seu lugar. E certamente o sofrimento é por um tempo só, ele é para o seu bem. Ainda que ele dure 100 anos terrestres, ele nunca vai poder ser comparado com a eternidade sob o cuidado de Deus. É o que Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo dizendo, então nós devemos em todos os momentos, mesmo que o sofrimento seja severo como Jó. Quantos cristãos que eu não conheço que perderam seus filhos pequenos, que têm filhos deficientes e poderiam se revoltar contra Deus, mas ainda assim se deleitam no amor de Deus, sabendo que por mais que aquilo seja difícil passar, por mais que aquele sofrimento seja algo terrível deles enfrentarem, eles ainda continuam sabendo e tendo absoluta certeza que o Deus dele é o Deus de amor. Sabe o que é o mais interessante? É que Jó aqui, ele só via Cristo para frente. Nós já vemos um Cristo que já passou. A história bíblica está diante de nós. Se Jó não tinha motivos para blasfemar ou reclamar com Deus, muito menos nós, ao ter a revelação plena e saber tudo o que Deus passou para chegar na cruz e morrer e verter o sangue dele pelos nossos pecados e ainda considerar a nossa total miserabilidade. Provavelmente, quase que certeza aqui, Jó não tinha acesso ao Pentateuco, Jó não tinha acesso ao Antigo Testamento e muito menos ao Novo. Jó não tinha, e provavelmente Jó tinha tradição oral, o que foi passado para ele oralmente de outros homens e mulheres. Nós temos 66 livros da Bíblia para falar do cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Temos exemplos de pessoas agindo de forma contrária a Deus e agindo de forma exemplar diante de Deus. E mesmo assim, quantos pecados não cometemos no meio do sofrimento, no meio das dores e das tribulações? Isso é para nós aprendermos. Independente do que viemos a sofrer, entenda, Deus continua sendo um Deus de amor. E pelo fato dele já ter enviado a cruz de Cristo, levado Cristo na cruz do Calvário, não nos dá direito de pedir mais nada diante dele, meus irmãos. O maior nós já recebemos. Não precisamos de mais nada. Se você tiver uma vida de sofrimento nessa terra, você já tem a segurança eterna nos céus, que Ele vai te conceder. Depois no capítulo 20 ao 21, temos a segunda fala de Zofar, e ele argumenta que a alegria do ímpio é momentânea, e Deus derramará sobre ele a sua ira. Olha que verdade teológica verdadeira. De fato, a alegria do ímpio é momentânea, e que Deus vai derramar sobre ele a sua ira. Sobre isso, Jó responde que o ímpio em sua propriedade não sente necessidade de buscar a Deus. Aqui Jó está refletindo sobre a questão do ímpio ter tudo ao seu dispor, e por isso ele não precisa de buscar a Deus, porque ele confia nas suas propriedades, nos seus bens. Depois no capítulo 22 ao 24, nós temos a terceira fala de Elifaz. Agora começam as últimas falas dos amigos de Jó. E a terceira fala de Elifaz, ele mais uma vez vai acusar Jó de pecados específicos. Depois, se você quiser, você lê do verso 6 ao 9, ele vai acusar Jó de vários pecados. E Jó vai responder nos capítulos 23 e 24, que Deus o levou a esse sofrimento, e mais uma vez ele vai falar da impunidade do ímpio, que muitas vezes o ímpio não sofre nessa terra. Depois, no capítulo 25 ao 31, nós temos a terceira fala de Bildade, e ele vai questionar como o homem pode ser justo diante de Deus. E Jó, na sua última fala aqui, no debate com os seus amigos, vai reconhecer a grandeza de Deus, vai falar que ele é inocente, que a sabedoria é só encontrada em Deus, e ele vai lamentar ter perdido tudo aquilo que ele perdeu, a sua propriedade, seus filhos e etc. Agora, o que eu gostaria aqui de chamar a atenção, especificamente no capítulo 31,
verso 6. Existe também o 10:7, mas eu escolhi para falar desse tópico aqui. O 31, verso 6, ele fala o seguinte, olha o que Jó fala aqui: pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. No capítulo 10, verso 7, Jó também vai falar: bem sabes tu que eu não sou culpado. Você está vendo aqui? Aqui já é bem fácil você perceber a atitude errada de Jó. No 10:7 ele fala: bem sabes que eu não sou culpado. E no 31:7 ele fala: Deus, pese-me com as balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Espera aí, Jó, quem que você acha que é, Jó? E o que eu devo aprender aqui com Jó? Não se considere bom demais para sofrer. Tem gente que se considera bom demais para sofrer. Eu não mereço sofrer o que eu sofri. Eu não mereço passar o que eu estou passando. Quem falou? Exatamente esse um dos pecados de Jó. Em alguns momentos do livro ele se humilha, em outros ele se exalta, em outros ele confia na sua própria integridade. Estava faltando um pouco em alguns discursos de Jó o conhecimento da profundidade do seu pecado. Muito do que Jó olha, muitas vezes ele se considera justo aos seus próprios olhos em determinadas falas dele. E nós devemos aprender isso: não se considere bom demais para sofrer. Muitas vezes nós tomamos essa postura ao dizer que não merecemos o sofrimento, ou que não fizemos nada para passarmos o que nós estamos passando. Precisamos entender que nunca o que nós fizemos nessa terra vai ser bom aos olhos de Deus. Isaías 64:6 diz que nós todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças, e todas as nossas boas obras, são como os trapos da imundícia, são carne podre nas narinas de Deus. Tudo que você pode produzir de bom aos seus olhos, aos olhos de Deus, não vale absolutamente nada. É que Isaías fala. Toda a tua justiça, toda a tua bondade, se ela não for permeada com o sacrifício de Cristo, se ela não for permeada com o reconhecimento de que Deus está te capacitando para fazer aquilo, é podre aos olhos de Deus. Você está confiando numa própria bondade que está totalmente vinculada e manchada pelo pecado. Aos olhos de Deus isso não presta. Isso é lixo aos olhos de Deus. Além do que, quando nós olhamos, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, pecadores, aborrecedores de Deus, inimigos de Deus e filhos do diabo. Quem somos nós então para sofrer? Pelo contrário, nós merecemos o sofrimento contínuo nessa terra. Um dia de paz nessa terra é para você levantar as mãos para os céus, porque não merece o dia de paz. Você não merece absolutamente nada. Só não acontece a ira de Deus em níveis maiores conosco. Por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre nós. Se o sangue de Cristo te fosse retirado, você teria absoluta certeza, a ira de Deus te consumiria em questão de segundos. Ele não suporta o pecado que existe em nós. A única maneira que nós hoje podemos nos achegar diante de Deus, é o que Hebreus diz, entrando por ousadia no santuário de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, só pelo sangue, que representa o sacrifício aceito por Deus, que você consegue dobrar os joelhos e Deus receber a sua oração. Por isso que nós temos somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, como 1 Timóteo diz. Não há nada que nós possamos fazer que seja bom aos olhos de Deus fora de Cristo. Então nunca se considere bom demais para sofrer. A verdade é, por isso que no Sermão do Monte são exaltados os pobres de espíritos, e deles é o reino dos céus. Nós somos pobres. Ele nos salvou por causa da sua obra, e não foi por qualquer obra nossa ou escolha nossa, porque nós não temos condições de fazer, foi unicamente por sua e exclusiva graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não vem das obras para que nem se glorie, é um dom de Deus, como está escrito em Efésios 2, do 8 ao 9. E por último, nós temos no capítulo 32 ao 37, a única fala de Eliú. Eliú é um jovem, quando você lê os capítulos 32 até o 37, você vai perceber que ele fala muito. Eliú é um jovem impetuoso, orgulhoso. Ele fala algumas verdades, mas continua julgando Jó.
Ele associa a situação de Jó com o seu pecado, e ele fala importantes verdades sobre a justiça e a soberania de Deus. Mas Eliú, ele deve representar um grande alerta para os jovens, porque Eliú representa o zelo da juventude, que é um zelo que pode reconhecer rapidamente os problemas, mas que não oferece soluções reais. Essa é a atitude de Eliú. Um zelo da juventude, reconhece os problemas, fala com Jó, espera todo mundo falar e vem ele falar. Ele começa a falar, julgar Jó, se exalta também no meio desse discurso, mostrando um zelo da juventude que reconhece os problemas, mas que não oferece soluções reais. A quarta parte de Jó, e talvez a mais importante, a mais importante de todo o livro, porque é o Senhor que vai falar agora. É o momento que Deus vai interrogar Jó, que é do capítulo 38 até o 41. Olha como é que Deus começa o discurso falando com Jó. Capítulo 38, verso 2. Olha o que vai falar aqui, ó. Vou no verso 1 primeiro. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Sabe o que Deus começa falando com Jó? Ele começa falando assim, peraí, quem que é esse? Para você ter uma ideia. São textos como esse que devem nos colocar no nosso lugar. São textos como esses que tornam uma blasfêmia você cantar restitui. São textos como esse que é uma blasfêmia você exigir qualquer coisa diante de Deus. Depois de tudo que Jó sofreu, e depois de ter falado muitas coisas, Deus vem para Jó e fala assim: quem é esse que escurece os meus desígnios, ou os meus projetos, os meus intentos, a minha vontade, com palavras sem conhecimento? Ele estava falando, Jó, peraí, quem é você, Jó, para questionar a minha vontade com palavras sem conhecimento? Quem é você, Jó? Aí ele coloca Jó mais ainda no lugar, cinge os lombos, ou seja, Jó, se prepara, Jó, pois eu vou perguntar para você, e eu quero que você me responda, e você vai me fazer saber. Jó é colocado no lugar por Deus, e Deus começa a questionar, Jó, peraí, quem que é você para falar alguma coisa para mim? Quem é você para interpretar a minha vontade diante do que eu estou realizando com você? Faz uma coisa, Jó, se prepara agora, já que você estava questionando a minha soberania, questionando a minha vontade até agora, faz o seguinte, Jó, cinge os lombos, se prepara, eu vou te perguntar, e eu quero que você me responda. E Deus agora, do capítulo 38 até o 41, vai começar a fazer um monte de perguntas para Jó. Essas perguntas envolvem a criação, envolve o controle de Deus sobre as criaturas, o controle de Deus sobre a esfera moral e o controle de Deus sobre todas as coisas. Os 4 capítulos, 38, 39, 40 e o 41, ele representa isso. Deus perguntando para Jó. No total, Deus vai fazer 77 perguntas para Jó, as quais Jó não tem nenhuma condição de responder. Ele vai falar para ele explicar a criação, a capacidade dele de supervisionar a criação, a capacidade de dominar aquilo que Deus criou. Inclusive as 2 criaturas no final, é Deus falando o seguinte: eu criei criaturas aí que nenhum homem consegue dominar, mas eu consigo dominar, e nem você, Jó, tem capacidade de dominar. Que são as criaturas que alguns dizem que é dinossauro, essas coisas, mas há uma concordância que seja talvez um crocodilo e um hipopótamo. É o que os mais conservadores dizem sobre esses animais no final aqui. Agora, o que eu quero dizer aqui para você? Depois você pega e leia o capítulo 38 até o 41 na sua casa. Esses capítulos aqui devem nos dar profundo temor quando nós lidamos com Deus. Você que é adolescente, jovem, e vem aqui na igreja, e resiste às palavras, e acha que tem domínio sobre a sua própria vida, e acha que você faz o que você faz do jeito que você quer, quando você lê essas palavras, você vai ver quem é o Deus que você serve. Que se Deus quiser fazer assim, ó,
ele acaba com a tua vida em segundos e te manda para o inferno. Cuidado com a sua postura ao tentar se colocar no lugar de Deus, ao julgar a Deus, ou achar você que está vivendo uma vida de pecado, que não está nem aí com Deus, que vem aqui a hora que você quer, que senta nessa cadeira totalmente descompromissado, que faz o que você quer, que não presta conta para ninguém, que levanta, fala mal e vai, e faz o que quer no mundo, e vem aqui e acha que Deus é o Deus da misericórdia, e que tudo está certo para Ele. Sabe que Deus é misericórdia, mas Ele é justiça também. Jó estava sofrendo aqui, e as primeiras palavras de Deus são totalmente severas com Jó. Fala assim: você acha que você é quem, Jó? Você acha que você faz o que você quer da sua vida, Jó? Você acha que você consegue interpretar minha vontade, Jó? É igual você, que acha, quando um monte de pessoas vêm para você, a Bíblia tem que ser interpretada desse jeito, você fala: não, eu não concordo. Eu quero ver um dia, quando você vai estar diante do trono branco de Deus, quando você tem que tomar muito cuidado com cada fagulha que sai da tua boca, se você vai ter coragem de chegar diante de Deus e falar assim: eu não concordo. Eu quero ver se você vai chegar com toda a pompa que você chega, às vezes, para discutir, quando um pastor chega para você, te adverte do seu pecado, se você vai ter esse peito para enfrentar Deus. Sabe por quê? Porque mesmo tendo Jó passado todas essas coisas, você viu as palavras de Deus para Jó. Jó, peraí, Jó, quem é você, Jó? É igual você que acha que tem domínio sobre a sua vida. Deus vai falar para você: quem você acha que você é? Quem é você que acha que tem domínio na tua vida? Quem é você que acha que faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer? Quem é você que acha que pode se lambuzar no pecado e sentar na cadeira e achar que está tudo bem? Entenda, Deus é um Deus sério, e nós não podemos lidar com Deus de qualquer maneira. O livro de Jó prova isso. Depois de um grande sofrimento, Deus veio para Jó e falou: peraí, Jó, você acha que você pode discutir comigo desse jeito, Jó? Quem que você está achando que você é, Jó? Jó, peraí, deixa eu te colocar no teu lugar, Jó. Quem é você, Jó, para controlar Deus chega no momento que ele fala assim: Jó, para você ter uma ideia, eu controlo até o mar onde ele vai. As ondas só não passam em determinados limites sobre a areia do mar, porque eu controlo elas. Os animais só são alimentados, Jó, porque eu tenho a minha prerrogativa de alimentá-los na hora certa, Jó. Todas as árvores conseguem ser sustentadas, o planeta inteiro gira e consegue funcionar, porque eu estou controlando tudo, Jó. E tem gente ainda que acha que pode discutir com Deus. Eu tenho dó de você, adolescente, jovem, que acha que pode bater boca com Deus. Eu tenho dó de você. Porque se algum dia Deus permitir uma fagulha do juízo dele sobre você, você vai clamar por misericórdia o resto da tua vida. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Quando nós olhamos para essas palavras, nós devemos ter temor, porque isso aí, aqui, nós estamos tendo uma ideia mínima do que Deus é. Mínima. Isso é o que Ele permite você saber. Porque mais do que isso aqui você não vai suportar. Isso Ele permite. Depois leia com carinho, com muito temor, do capítulo 38 ao 41. Agora, o que é interessante, que nós aprendemos também do 38 ao 41, é que aqui nós vemos um discurso de Deus, né? Do 38 ao 41, no meio do sofrimento. Aprendemos mais uma outra lição com o livro de Jó, que Deus fala conosco no meio do sofrimento. Ele não abandona seu povo. Mesmo Jó falando algumas besteiras no meio do seu livro, mesmo Jó afrontando Deus em determinadas ocasiões, mesmo assim, Deus fala com Jó. Agora, sabe o que é interessante? Quando você analisar o discurso de Deus do 38 até o 41, você vai perceber uma coisa: Deus não fala nada do sofrimento de Jó. A maior pergunta de Jó, que era: Deus, por que eu estou sofrendo? Deus fala tudo, mas não presta conta para Jó. Sabe por quê? Deus não é obrigado a prestar conta para nós. Tudo dele está escrito nesse livro. Ele não é obrigado a usar sonho, revelação, qualquer outra coisa.
66 livros estão aqui revelando toda a doutrina de Deus, todo o conselho de Deus. Aqui tem a ira, o amor, a misericórdia, a justiça, tudo está aqui, revelado plenamente, de forma simples e clara. No final, Jó não vai ouvir absolutamente nada do seu sofrimento. E talvez nem vai entender também. Mas, nós vamos ver a sua confissão. Capítulo 42 agora é a quinta parte. Estamos quase encerrando já. Capítulo 42, e vamos ler agora, que isso aqui é muito importante. Cada detalhe aqui é importante. Depois, Deus vai encerrar. Então, só um detalhe aqui. Deixa eu ver aqui que tem uma hora que Jó fala aqui. Ele fala no 38 ou 41. Aqui, ó. No capítulo 40, nós temos uma pequena fala de Jó no meio do discurso de Deus. Olha lá aqui que ele fala. Deus então vai fazer várias perguntas, eu tinha esquecido desse detalhe. O capítulo 38, 39, várias perguntas. No capítulo 40, olha o que Jó fala para Deus. Jó começando a se colocar no seu devido lugar, começando a se arrepender. Capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó está falando: Senhor, fiz besteira. Eu não deveria ter falado. Vou pôr a mão na minha boca. Falei 1 vez, 2 vezes, mas não vou prosseguir. E olha que interessante, mais uma vez Deus, com severidade, perguntando para Jó no verso 2 aí do capítulo 40. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? Ele falou assim: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Tipo assim, quem pode contender, brigar com o Todo-Poderoso, Jó? Aí Jó responde isso: eu sou indigno, vou pôr a mão na minha boca. O que eu vou responder para o Senhor? Essa é a postura de um orgulhoso ao ser confrontado por Deus. Você está vendo? Você que se acha tão suficiente contra Deus? Capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Agora Jó vai começar a falar. Deus vai encerrar o seu discurso no capítulo 34. Aí ele vai encerrar aquilo que ele disse, e Jó vai responder agora. Pensei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, então, a primeira lição que Jó entendeu: a soberania e a onisciência de Deus. Ou seja, eu sei que tudo podes, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor controla tudo, e que nenhum dos seus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Ou seja, tudo que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer, e ninguém vai conseguir impedir. Não é um homem que questiona, não é um homem que sofre, não é um homem que está coitadinho, ninguém pode impedir. Os seus planos, nenhum vai poder ser frustrado. Verso 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó vai falar assim: quem sou eu diante do Senhor? Ele está tratando aqui agora do atributo que é chamado a incompreensibilidade de Deus. Deus está num nível tão elevado, tão acima de nós, que nós nunca vamos entendê-lo na sua plenitude. E mais, nem no céu você vai conseguir entender Deus 100%. Ah, mas não é possível, pastor. Claro, o dia que você conseguir entender Deus 100%, você se tornou Deus, e isso é impossível, você nunca vai se tornar. O conhecimento de Deus, ele é infinito. Tamanha é a grandeza de Deus. Enquanto nós vivemos nessa terra, vamos viver conhecendo, e no céu vamos passar a eternidade conhecendo Deus, e o conhecimento não vai se extinguir. Tamanha é a grandeza e a infinitude de Deus, que é um outro atributo. E ele está dizendo então, ele fala assim: Deus, quem era eu que sem conhecimento encobria teu conselho? Falei do que eu não entendi, ou seja, estou arrependido, falei demais, falei de coisas muito grandes e eu mesmo não compreendia.
coisas que eu não conhecia. Aí no verso 4 ele vai falar: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ou seja, Deus, agora, eu só quero escutar o Senhor, e quero aprender as suas palavras. Eu falei demais o que eu não devia, e não compreendia. E eu reconheço que não compreendo, e eu preciso aprender com o Senhor. É isso que ele fala. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Agora eu não conheço e eu quero que o Senhor me ensine. Verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o meu conhecimento de Deus era muito limitado. É o que Jó está falando. Verso 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Passei a conhecê-lo mais, e como resultado do meu conhecimento de Deus, eu me abomino, ou me desprezo, e me arrependo, gerando aí um arrependimento aqui. A palavra hebraica aqui de abomino seria desprezo, ou seja, eu sinto um profundo desprezo da minha pessoa, das minhas atitudes, e no final eu me arrependo. Arrependimento aqui também significa tristeza e desejo de mudança, ou seja, agora eu me arrependo e quero mudar no pó e na cinza. Dos versos 7 ao 9, Deus vai aí nós vamos para a parte final do livro, que é a sexta parte, Jó do 42, do 7 ao 17, e nós vamos encerrar. Do verso 7 ao 9, vai ter uma repreensão de Deus aos amigos de Jó, porque eles presumiram por Deus e julgaram o sofrimento de Jó como se fossem Deus. O texto bíblico aqui não vai falar, ele vai falar só no verso 7, a minha ira se acendeu contra ti. Isso aqui ele está falando para Elifaz, que é um dos amigos de Jó, contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, no final Deus condena os amigos de Jó, porque eles exatamente sim se colocaram no lugar de Deus por julgar realmente a Jó. E aí no final, Deus fala assim, no verso 8, tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Deus coloca os amigos de Jó no lugar deles, e fala, agora vocês vão catar um sacrifício, vão até Jó, vão oferecer sacrifício diante de Deus, e eu vou escutar a intercessão de Jó por vocês, para que eu não mate vocês, ou não repreenda vocês, ou não dê a vocês segundo a loucura de vocês, porque vocês falaram de mim, não era reto, quando eles interpretaram o sofrimento de Jó, como se fosse em virtude de pecado, se colocando no lugar de Deus. Então Jó ora pelos seus amigos, e Deus aceita a sua oração, como diz no verso 9, e o Senhor aceitou a oração de Jó, e certamente teve misericórdia dos seus amigos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, verso 10, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes possuíra. No final, depois de Jó ter aprendido a lição do seu sofrimento, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro, filhos, filhas e etc. Alguns vão questionar, mas por que aqui ele fala que ele só recebeu 7.000 filhos e 3 filhas? Tudo bem, mas você tem que considerar os primeiros que ele perdeu. Então ele teve em dobro 2 filhos, ele teve na verdade 6 filhas e 14 filhos, só que 7 morreram, 10 morreram, 7 filhos morreram e 3 filhas morreram, mas mesmo assim Deus deu em dobro tudo para ele. E no final, nós vamos ver o verso 16 e 17, depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração, ainda viveu muito tempo, e viu os filhos dos seus filhos, os netos, bisnetos. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Isso aqui é só possível pela misericórdia de Deus, meus irmãos. Qualquer psicólogo ia falar que é impossível uma pessoa chegar no nível que Jó chegou, e ainda no final, viver farto de dias, em plena alegria e satisfação. Só Deus pode fazer isso. Que a vida de Jó ensine cada um de nós, a nós entendemos o sofrimento como a vontade de Deus, a aproveitarmos os sofrimentos, não julgarmos a Deus, não criticarmos, não murmurarmos durante o sofrimento, mas aceitarmos o sofrimento. Deus sempre terá propósitos maiores no sofrimento. Mas detalhe,
nem todas as vezes você vai descobrir por que você sofreu. No final, Jó se arrependeu. Ele entende que ele falou coisas que ele não devia, ele julgou coisas que ele não devia, mas no final, Deus também não respondeu para Jó por que ele tinha passado. Até hoje, Jó, talvez só lá no céu, ele saiba o porquê que aconteceu aquilo com ele. Mas o texto bíblico é claro. Um dos propósitos que nós entendemos porque Jó passou por aquilo foi para Deus tratar de certos pecados realmente de Jó. Ele tinha alguns pecados que precisavam ser tratados por Deus. E também porque ele não conhecia Deus como ele deveria conhecer. O propósito maior de Deus com Jó foi de fato ele conhecer a Deus num nível maior. Que por meio dos sofrimentos você conheça mais a Deus. Você se torne um cristão melhor, um cristão mais maduro. E que termine os seus dias como Jó, velho e farto de dias, mas na presença de Deus, temendo a Deus, conhecendo a Deus e seus atributos. O livro de Jó, então, é um convite para nós entendermos o sofrimento cristão e também para nós nos aprofundarmos nos atributos, no conhecimento dos atributos de Deus, para que nós tenhamos uma posição de reverência diante de Deus, diante de todas as circunstâncias, e sejamos menos ousados em determinadas circunstâncias, e se submetamos à vontade de Deus, humilde e mansamente. Afinal, Ele sempre tem a boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, pela sua graça e misericórdia, nós te agradecemos mais uma vez, por o Senhor nos ensinar por meio da sua palavra. Essa palavra traga temor e reverência em cada um dos corações, que todos aprendam, meu Deus, com o sofrimento de Jó, entendendo que o Senhor sim permite o sofrimento, entendendo que nós não devemos murmurar e questionar o Senhor durante o nosso sofrimento, que muitas vezes acabamos por quebrar princípios no meio dos sofrimentos, mas que possamos submeter à tua vontade, ao teu querer, que por meio dos sofrimentos conheçamos ainda mais o Senhor, meditemos ainda mais na sua palavra, oremos mais, passemos mais momentos em meditação, orando, falando com o Senhor. E que esse exemplo de Jó, meu Deus, nos ensine em todas as coisas, a ser verdadeiros servos do Senhor, a temer o Senhor até o fim dos nossos dias e a caminhar em retidão diante da sua presença, Senhor. Capacita o teu povo e que cada um aqui que esteja sofrendo ou que ainda vai sofrer nessa terra, que todos aprendam a ter a postura correta diante do sofrimento e confiar no Senhor como cuidador, como Deus de amor, que cuida de nós e permite o sofrimento para os bons propósitos do Senhor. Que assim possamos caminhar nessa terra e ser verdadeiros cristãos, honrando e glorificando o teu santo nome em todos os momentos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.